Saturno pode estar a 880 milhões de milhas da Terra, mas ainda é um dos planetas mais interessantes do nosso sistema solar. Já enviamos sondas para Saturno, e a cada dia aprendemos mais sobre ele, mas nem sempre são boas notícias. A NASA acabou de emitir um aviso: Saturno não é o que sempre pensamos, e algo inesperado está acontecendo com seus anéis. Junte-se a nós enquanto descobrimos mais sobre o que está acontecendo agora e como isso pode acabar nos afetando também, se continuar do jeito que está. Pioneer 11, lançada pela NASA em 1973, foi o início dessa jornada. Em 1979, a Pioneer 11 forneceu as primeiras imagens em close-up de Saturno para a humanidade, marcando um salto extraordinário na exploração espacial. Essas imagens mostraram pela primeira vez os distintos anéis de Saturno, revelando sua estrutura e composição. Elas mostraram um intrincado sistema de vários anéis circundando o planeta, embora sem a alta resolução e clareza detalhada alcançadas em missões posteriores. Essas imagens iniciais também mostraram características atmosféricas de Saturno, exibindo faixas de nuvens e dando aos cientistas uma compreensão inicial de seus padrões climáticos. Essas imagens iniciais ofereceram insights preliminares sobre algumas das luas de Saturno, revelando a presença e características aproximadas de algumas das luas maiores, como Titã, e algumas das luas internas, contribuindo para nossa compreensão inicial do sistema de luas de Saturno. No entanto, o nível de detalhe disponível nessas imagens iniciais era relativamente limitado em comparação com os estudos detalhados realizados por missões subsequentes, como a sonda Cassini-Huygens. Foi aí que obtivemos uma vantagem significativa. A missão Cassini-Huygens, uma colaboração entre a NASA, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Italiana, iniciou sua jornada em 1997. Essa ambiciosa missão alcançou a órbita de Saturno em 2004, iniciando uma exploração extensa e detalhada do planeta, de seu elaborado sistema de anéis e de suas diversas luas. Equipada com um conjunto sofisticado de instrumentos científicos, como câmeras, espectrômetros e radar, a sonda Cassini realizou observações abrangentes, possibilitando um estudo multifacetado de Saturno e de seu entorno. Ao longo de sua missão, a Cassini forneceu uma quantidade sem precedentes de dados e insights sobre os mistérios de Saturno. Essa missão notável continuou até 2017, quando, como parte de uma manobra deliberada para evitar a contaminação potencial das luas de Saturno, a Cassini mergulhou na atmosfera de Saturno, concluindo sua inovadora expedição. Durante sua permanência, a Cassini revelou uma série de descobertas notáveis, e nos últimos anos cientistas de toda a NASA e do mundo têm processado essas informações, descobrindo muito sobre a atmosfera da Terra, o clima e até mesmo as luas. O hexágono localizado no polo norte de Saturno é uma das características mais interessantes dentro do nosso sistema solar. Com um tamanho imenso de cerca de 20 mil milhas de diâmetro, essa anomalia geométrica apresenta uma estrutura colossal e fascinante que envolve o polo do planeta. No centro do hexágono de Saturno, há um furacão imenso, muito maior do que qualquer furacão na Terra. O olho desse furacão é 50% maior do que os furacões da Terra. Ele gira dentro do hexágono, cercado por vórtices vermelhos giratórios que se movem junto com o movimento anti-horário do hexágono. A composição do hexágono é única, com partículas menores de névoa no interior e menos partículas maiores. Essa contrastante composição adiciona mistério ao fenômeno. O fascinante é a sua presença duradoura, resistindo por décadas ou até séculos. Essa longevidade em uma característica atmosférica tão massiva é incrivelmente rara, o que torna toda essa situação ainda mais interessante. Aqui, a formação do hexágono de Saturno representa um dos mistérios mais intrigantes na ciência planetária. Os cientistas acreditam que a origem desse fenômeno incomum está relacionada a processos de convecção térmica profunda que ocorrem nas profundezas de Saturno. Esses movimentos convectivos envolvem a transferência de calor por meio do movimento de fluidos ou gases no interior do planeta. Essas dinâmicas internas dão origem a fluxos atmosféricos, preparando o terreno para o desenvolvimento de ciclones colossais. À medida que esses ciclones interagem e se combinam na atmosfera superior de Saturno, geram um padrão distintivo de jato orientado para leste. É dentro dessa interação de forças que a forma hexagonal se forma. Mas isso foi apenas o começo. Os misteriosos raios que atravessam os anéis de Saturno sempre foram algo que confundiu os astrônomos, chamando a atenção por meio de observações da Voyager e insights adicionais da missão Cassini. As observações iniciais da Voyager revelaram esses recursos feitos de ferro, aparecendo como listras transitórias através dos anéis de Saturno.
Mas durante a missão Cassini, esses raios apresentaram um interessante desaparecimento, aprofundando o mistério em torno de sua existência. Os pesquisadores descobriram que esses raios normalmente têm uma aparência escura quando vistos de cima dos anéis, mas ocorre um giro intrigante quando observados de baixo, pois tendem a se manifestar como entidades mais brilhantes. Importa de que ângulo você os observe. O que adiciona ao mistério é a sua emergência sazonal. Semelhante às mudanças sazonais em nosso planeta, esses raios reaparecem durante períodos específicos na primavera e no outono de Saturno, apresentando um padrão cíclico em sua manifestação. Os cientistas descobriram que esses raios podem dever sua existência e comportamento às poderosas interações do campo magnético de Saturno. Interações entre o vento solar e o campo magnético de Saturno criam um ambiente eletricamente carregado. Esse ambiente parece influenciar o comportamento das partículas de poeira nos anéis, fazendo com que elas se combinem temporariamente e formem manchas mais densas. A verdadeira magia, no entanto, acontece quando você olha de perto os anéis. O sistema de anéis de Saturno é composto por 7 anéis principais que circundam o planeta. Esses anéis, nomeados na ordem de sua descoberta, se estendem por vastas distâncias desde o núcleo do planeta, formando uma estrutura surpreendentemente grande. O anel mais externo se estende a distâncias notáveis da superfície de Saturno, mais do que conseguiríamos estimar da Terra. O fascinante sobre esses anéis não é apenas o tamanho, mas também a incrível planicidade deles. Apesar de sua vasta extensão, esses anéis são excepcionalmente finos em comparação com sua largura, assemelhando-se a discos incrivelmente planos que cercam o planeta. Dentro desses anéis, existe um delicado equilíbrio entre partículas de vários tamanhos, desde grãos gelados pequenos semelhantes à poeira até fragmentos maiores comparáveis ao tamanho de casas. Mas são as forças opostas que mantêm tudo no lugar. As partículas nos anéis, compostas principalmente de gelo de água, são influenciadas pela atração gravitacional de Saturno, que tende a puxá-las em direção ao planeta. Ao mesmo tempo, essas partículas se esforçam para se mover para fora no espaço devido à sua velocidade orbital. Esse delicado equilíbrio entre a gravidade as puxando e o impulso delas para fora cria a natureza surpreendentemente fina e extensa dos anéis de Saturno. Mesmo com todas essas informações em mãos, você deve estar se perguntando como exatamente esse anel apareceu em primeiro lugar, e você não está sozinho. A origem dos anéis de Saturno permanece um assunto de debate acalorado entre os cientistas, com várias teorias buscando aceitação. Uma ideia proposta sugere que os anéis podem ser o resultado de colisões entre pequenas luas ou asteroides orbitando Saturno. Essas colisões podem ter ocorrido no passado distante, levando à fragmentação de objetos e formando as estruturas anelares que observamos hoje. Outra teoria é que os anéis podem ser os restos de planetas anões ou luas que encontraram seu fim devido a várias interações gravitacionais ou impactos. Esses remanescentes, nessa teoria, agora existem como os impressionantes anéis que cercam Saturno. Uma noção mais recente sugere que pode ter sido uma grande lua que colidiu com a maior lua de Saturno, Titã, no passado. Simulações computacionais indicam a potencial existência de uma lua chamada Crisálida, que poderia ter sido semelhante em tamanho à terceira maior lua de Saturno, e a Petus, e essa colisão poderia ter levado à formação dos anéis. Determinar a idade precisa dos anéis de Saturno é desafiador, mas estimativas sugerem que eles podem ser relativamente jovens no contexto da existência do planeta. Algumas avaliações científicas propõem uma idade variando de aproximadamente 100 a 400 milhões de anos, tornando-os alguns dos objetos celestes mais antigos já encontrados. Com todas essas informações em mente, você pode pensar que Saturno sempre foi assim e que seria assim pelo resto de toda a eternidade, mas não é o caso. Apesar de sua aparente durabilidade, os anéis de Saturno podem não durar indefinidamente. A contínua influência gravitacional e outros fatores, como impactos de rochas espaciais ou interações com a radiação do Sol, contribuem para sua erosão. Esses processos contínuos podem levar à depressão gradual e ao desaparecimento potencial dos majestosos anéis de Saturno, perdendo a parte mais icônica de si mesmo. Um fator significativo que influencia o potencial desaparecimento dos anéis é a interação deles com a radiação solar. A exposição à radiação solar faz com que as partículas de gelo que compõem os anéis se tornem eletricamente carregadas e perturbadas. Quando isso acontece, essas partículas interagem com o campo magnético de Saturno,
levando-as gradualmente a se moverem para dentro da atmosfera superior do planeta. À medida que essas partículas carregadas migram em direção a Saturno, elas contribuem para o fenômeno conhecido como chuva de anéis do planeta. Esse processo envolve as partículas entrando na atmosfera de Saturno, onde queimam e depositam seu material na superfície do planeta. Essa chuva contínua de partículas de anéis gradualmente reduz a massa dos anéis ao longo do tempo. Outro fator contribuinte é a influência de rochas espaciais ou meteoroides que impactam os anéis. Essas colisões podem perturbar e dispersar as partículas dos anéis, contribuindo para a erosão gradual e perda de material do sistema de anéis. Os efeitos cumulativos desses processos, interações com a radiação solar e impactos de detritos espaciais, contribuem para o afinamento e eventual desvanecimento dos anéis de Saturno. E se Saturno pode perder seus anéis, será que algo no sistema solar é realmente permanente? Deixe-nos saber o que você pensa nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, dê um like e inscreva-se no nosso canal para mais vídeos como este. Nos vemos no próximo.